Olá, irmãos, já estamos aqui ao vivo para mais um episódio do nosso podcast. Hoje iremos tratar do capítulo 14, a partir do versículo 6. Vamos ver ali o que diz o texto. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Anjo aqui no grego é angelos, que significa mensageiro. Eu fiz uma pesquisa rápida na Bíblia dessa palavra e eu cheguei até Apocalipse 22, verso 9, quando João teve ali revelações, ele se prostrou diante do anjo e ele se colocou em adoração, e o anjo chamou a atenção dele. Ele disse assim: não faça tal coisa, eu sou o conservo. E conservo aqui, a palavra é sondoulos, que significa o mesmo que serve ao Senhor. O servo do mesmo Senhor, do mesmo mestre, conservo. Então, isso é muito interessante, porque nós podemos associar aqui também de que os servos do Senhor também são mensageiros. E aí o próprio anjo vai falar para João aqui, 22:9, sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Aí me fez conectar com Filadélfia, uma das duas testemunhas. Lá está escrito Apocalipse 3:10, vocês, como guardaste a palavra, eu também vos guardarei naquele dia. Então, isso faz muito sentido, porque nós vamos associar aqui, porque as mensagens que estes anjos estão apresentando faz conexão com o propósito dos servos do Senhor para os últimos dias. Principalmente aqui, com relação ao primeiro anjo, que ele voava pelo meio do céu. Meio do céu aqui é Mesoranema, que significa uma posição elevada, a posição do sol do meio-dia. E essa palavrinha, meio do céu, nós encontramos lá no último verso de Apocalipse 8. Lembrando que Apocalipse 8 vai trazer um contexto do sétimo selo, onde vai haver silêncio no céu por meia hora. Isso vai mostrar a tensão, a aflição que vai associar com o dia da expiação. Nós temos ali 7 anjos com 7 trombetas sendo preparados para tocar. Nós temos um incensário de ouro que fala acerca das orações dos santos, e nós sabemos que as orações dos santos serão correspondidas nos últimos dias, essencialmente aí na última semana de Daniel. E nós temos ali Apocalipse 8, o toque das 4 trombetas. E, no meu entendimento, as 4 trombetas estão envolvendo ali o contexto da primeira metade da semana, porque é um chamado ao arrependimento, é o chamado, né, a todas as nações, é uma obra de salvação, é uma obra assim para chamar a todos a sair de um sono e realmente atentar para a mensagem das duas testemunhas. Nós sabemos aí que as duas testemunhas vão profetizar por 1260 dias. Então, quando eu olho, o anjo está no meio do céu e é como oposição do sol do meio-dia, eu vejo uma linha temporal, uma timeline. E isso me faz conectar com a mensagem das duas testemunhas na primeira metade da semana. Exatamente, nós temos 7 anos e é exatamente a metade ali, onde vai dividir 1260, depois mais 1260, e as duas testemunhas profetizarão por 1260 dias. E a metade da semana também vai fazer alusão à metade de uma timeline aí. Então, para mim, faz muito sentido associar as mensagens desses anjos com o propósito da igreja nos últimos dias aí. O irmão Ricardo trouxe para nós ver que a continuidade, né, também do ministério das duas testemunhas, né, na proclamação do evangelho, pregando o evangelho eterno. E a gente vê que fala do evangelho eterno, então ele não vai encerrar quando todas as coisas se cumprir
no findar de tudo. Ele é eterno já, ele vai entrar para dentro da eternidade. A gente vê isso, ele entrando para dentro da eternidade junto com o povo de Deus, junto com a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a gente vai estar reinando junto com as nações, ministrando esse evangelho, continuando ministrando esse evangelho no coração das nações, e a gente vê aqui esse trabalhar das duas testemunhas, né? É como se fosse o ministério delas, a continuidade do ministério delas antes de toda a perseguição que virá. E então, quando a gente olha e vê o anjo voando pelo céu, né? Eu vejo aqui que é voltado para as duas testemunhas com a ministração do evangelho, né? Pregando e falando, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para adorar a Deus, porque se a gente voltar um pouquinho nos capítulos nos capítulos anteriores, a gente vê que a besta está se levantando junto com a besta, a besta que sobe da terra também, para dar início ao ministério dela na terra, né? Muito, muito forte essa passagem. Inclusive, quando a gente vai lá para o capítulo 10, né, um pouquinho antes, a gente vê a citação de João e o livrinho. E ali diz que o anjo, parece que tem a mesma representação, né? Um pé está sobre o mar e o outro pé sobre a terra. E logo depois a gente vê a besta do mar e a besta da terra. E o que o irmão Klaus trouxe é relevantíssimo, porque é como se fosse a antítese da pregação. E quando a gente vê a continuidade do capítulo 10, ele vai dizer ali, né, que então me disseram, é necessário ainda que profetize a respeito de muitos povos, tribos, línguas e nações. E é o mesmo contexto que a gente vê nessa citação do capítulo 14, né, que está trazendo ali sobre para temer a Deus e dar glória para a chegada hora do juízo. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E esse evangelho sendo pregado aí em todas as nações. Eu, particularmente, irmão, vejo que esse texto fala de uma grande pregação do evangelho que vai ter nos últimos dias. E é interessante que, no contexto, tá, a gente vê que palavras como terra, mar, céu, fonte das águas, você vê que elas estão aqui falando, né, que dizer que Deus fez essas coisas. Só que quando a gente vai avançando no Apocalipse, ou a gente retrocede alguns versos anteriores, alguns capítulos, a gente vai ver que constantemente Deus está desfazendo essas coisas. As trombetas vão desfazer a terça parte e as taças vão praticamente desfazer tudo. A gente vê que lá no sexto selo, os céus estão se desfazendo, estão pegando fogo, estão se abrindo como pergaminho, né? Então ele está dizendo assim na pregação, olha, temei a Deus porque é chegada a hora do seu juízo. Então eles estão anunciando o dia do juízo e essa hora desse juízo está chegando, tá? Então, a gente não pode pensar, irmãos, necessariamente que se tratam de coisas que já aconteceram na história. É claro que já aconteceram coisas semelhantes na história. Apocalipse 11, verso 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. E elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova, né? Ligação com Elias. E durante os dias em que profetizarem, têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Aí olha que interessante aqui o que vai dizer no verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. E os seus cadáveres, né? O seu cadáver, na verdade, né, aqui no singular, ficará extirpado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Agora preste atenção no verso 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam o cadáver das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. E olha só no verso 10. E os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles e realizarão festas. Agora, olha o que diz aqui em Apocalipse 14 e Apocalipse 11. Veja como é muito parecido. Vi outro anjo que voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E no verso 9, então muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permite que seus cadáveres sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles e realizam festas. Enviarão os presentes uns a outros, porque esses 2 profetas, né, atormentaram os que moram sobre a terra. E o que é esse tormento aqui que fala?
Irmãos, o tormento é a própria pregação do evangelho. Então, as duas testemunhas vão estar pregando para povos, tribos, línguas e nações, e os ímpios vão se sentir atormentados com isso. Porque essa pregação, tá? Ela vai seguir de sinais, tá? E quando essa pregação ela for acompanhada de sinais, vai estar dando testemunho de que elas são da parte de Deus. Só que a gente tem outro porém, né? Quando nós vamos lá para o contexto do Egito, o que nós vemos? Que quando Moisés e Arão faziam sinais, os magos de Faraó também faziam. E aqueles sinais que os magos de Faraó faziam endureciam o Egito e endureciam o próprio Faraó. Então, o que vai estar acontecendo? A gente vai ter uma contrafração de milagres, né, de sinais. Enquanto você tem os sinais verdadeiros da parte do servo de Deus, você tem a operação do erro da parte dos ímpios, né? Aí, 2 Tessalonicenses vai dizer, né, que aqueles que não amarem a verdade, não tiverem amor pela verdade, o que vai acontecer? Eles vão aceitar a mentira para serem julgados. Percebe que o texto está falando que chegou a hora do juízo de Deus? É a mesma coisa. Agora, um outro texto que me liga com isso daqui, irmãos, preste atenção, verso 6 de novo, tá? Esse texto aqui, e depois eu quero mostrar a ordem, como está exatamente na ordem que Jesus falou. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus, pois é chegada a hora de seu juízo. Agora, olha onde eu vejo que isso vai aparecer, irmãos. Jesus, ele profetizou exatamente sobre isso, lá em Mateus 24, quando ele diz assim, Mateus 24, no verso 14. Olha que interessante. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Percebe que Jesus ele já está profetizando que vai ser pregado esse evangelho do reino em testemunho. Por que testemunho, irmãos? Porque ele já está fazendo o link com as duas testemunhas para nós. Exatamente. Né? Esse evangelho será pregado por todo mundo para testemunho de todas as nações. Aí eu vou perguntar para vocês. Quando as duas testemunhas elas pregam para povos, tribos, línguas e nações, o que se levanta depois do testemunho delas? Não é a besta? Olha o que Jesus fala depois no verso 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. É exatamente a mesma ordem. Irmãos. Nós vemos que nas duas testemunhas elas se levantam com poder, prega povo, tribo, língua e nação, somado com Apocalipse 14, né? Depois que elas terminam o testemunho dela, nós vamos ver que a besta se levanta, exatamente como Jesus fala. Quando, pois, virdes a abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então você está vendo aqui a mensagem de Jesus de sair, né, daquele contexto, porque as coisas vão acontecer, tá? Então, particularmente, irmãos, eu vejo dessa forma aqui. Essa pregação do evangelho está ligado, sim, com uma pregação que vai haver no final. As duas testemunhas vão fazer isso. Vai ser acompanhado de sinal, né? Mas só que, irmãos, o que acontece? A gente vê que Apocalipse capítulo 10 fala nos dias da voz do sétimo anjo, não fala? Então, cada trombeta, irmão, é como se tivesse a voz antes do toque da trombeta. Então, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar essa trombeta, você percebe que tem uma voz que fala antes? Então, essa voz que fala, você percebe o seguinte, irmãos, que nesse contexto eles vão estar dizendo, ó, temei a Deus, aquele que fez as fontes das águas, o céu, a terra, etc. Então, para validar o testemunho das duas testemunhas, Deus vai fazer o quê? Vai desfazer justamente aquilo que eles estavam profetizando, ó, temei a Deus, aquele que fez as fontes das águas, aquele que fez o mar, aquele que fez isso, que fez aquilo. E aí, no toque das trombetas, vai começar a ser desfeito de terça em terça parte, para testemunhar que as duas testemunhas estavam pregando a verdade. Aleluia. A gente consegue ver, como os textos trouxeram nos últimos capítulos, né? Capítulo 12, capítulo 13, principalmente, a besta da terra e a besta do mar, ele simplesmente vai estar contando com formas diferentes, ou dando uma amplitude em tudo que está acontecendo. E o que a gente está vendo ali? A gente está vendo uma besta se levantando e destemidamente, né, como até 2 Tessalonicenses vai trazer, apregoando a sua mensagem. E por outro lado, da parte de Deus, as duas testemunhas também pregando. Só que olha só o que está em foco, né? A gente até trouxe isso, né? Que o que está em foco, ambos os lados, sempre foi e sempre será a adoração. E nesse momento, no texto, o que nos está nos trazendo? Olha, lembra, teme a Deus, aquele que fez o mundo, aquele que fez o céu, a terra e o mar. É como se dissesse assim, olha, isso que vocês estão vendo, essa imagem que vocês estão analisando e vendo, esse sistema corrompido, não é da parte de Deus, entende? Deus, só para voltar um pouco no passado, é aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, quando nos volta, praticamente está nos
introduzindo a voltar para as Escrituras e entender que Deus revela o fim desde o princípio, e sempre foi assim. Em Isaías 42, versículos 5 ao 10. Olha que interessante, irmãos. Assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito que anda nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Esta é uma referência clara para Jesus Cristo, tá? Para abrir os olhos aos cegos e para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Olha só que interessante. É como se fosse um revide ao que está vindo do trono da besta. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas que eu vos anuncio, e antes que se sucedam, eu vos lhe farei ouvir. Então, como dissesse assim, olha, existem coisas para acontecer ainda, mas antes que aconteça, eu vou enviar alguém para que fale. E quem é que está sendo enviado neste momento? As duas testemunhas, para anunciar ao povo, para anunciar principalmente às nações a respeito do verdadeiro Deus, para que as pessoas que estão ouvindo a mensagem do outro lado, a mensagem da besta, a mensagem, né, do anticristo, eles não sejam por desavisado, porque não vai haver quem esteja por desavisado naquele dia. Vão ser informações dos dois lados, né? E como a gente viu no capítulo anterior, que a gente estudou aqui sobre o cântico sendo cantado, né? Olha só, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar e tudo que neles há. Então, irmãos, é interessante que a gente possa observar o que a palavra está nos trazendo, né? A palavra sempre vem a nos esclarecer os pontos específicos para que a gente não se deixe ser enganado. Lembrando que é muito interessante, irmãos, é que neste momento, tá? Este é um momento crucial, como a gente já viu sobre aí a besta do mar e a besta da terra. Nós não estamos aqui descartando o movimento político juntamente com a religião. Então, é muito fácil. Hoje a gente tenta pregar uma mensagem, a pessoa diz, não, meu pastor disse diferente. Entende? Não, meu pastor... Então, assim, é simples. Se o pastor acordar e tiver um acordo com o que está vindo da liderança, os irmãos vão dar ouvido a quem? Entendeu? Então, as pessoas, nesse momento, vão estar praticamente que cedendo ao lado do inimigo, ao lado, né? Ao lado aí do trono da besta. Então, a gente precisa estar atento a esses momentos específicos, a tudo o que estará acontecendo nestes momentos. É um momento de despertar. Lembrando aqui que esse toque de trombeta que irá acontecer no início da semana, o toque das trombetas que realmente está sendo efetuado pelas duas testemunhas, estão despertando as virgens prudentes. Não se esqueçam desse ponto. As virgens prudentes estão sendo despertadas. Por outro lado, as nécias estão dando ouvidos ao trono da besta e, infelizmente, né, irá acarretar em tudo que a gente já trouxe aí. A segunda mensagem angelical, que diz assim, ó: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Olha só que interessante, né? Quero trazer aqui primeiramente, então, agora o irmão Klaus. Quando eu meditei ontem um pouco sobre esse versículo, e hoje, durante o dia, caiu a grande Babilônia. A gente vê aqui, fazendo menção, lá em Isaías, capítulo 21, versículo 9, e a gente vê também que, como eu falei, já tinha falado com o irmão, uma analepse acontecendo aqui, porque a queda da grande Babilônia vai acontecer lá no Apocalipse capítulo 18, os irmãos me corrijam se eu tiver errado, quando eu li lá, eu pude perceber isso, e é interessante que cai um sistema, começa a ruir esse sistema, e esse sistema qual tem nos corrompido durante toda a história, né? Se a gente pega desde o começo, quando começou, eu vou falar um pouco aqui da questão monetária, né? Então a gente vê que são coisas deliciosas que esse sistema oferece. E ele faz de tudo para te agarrar, para te prender, né? A gente vê que assim como
a gente vê o evangelho como uma rede, o mundo também tem essa rede com muitas estratégias para poder nos prender nesse sistema e nos manter sempre ali desejando e querendo as coisas dele, né? O mundo nos ensina a cobiçar, nos ensina a desejar, muitas vezes o que não alcançamos. Eu falo no mundo aqui, mas já falando desse sistema que é um sistema, infelizmente, já corrompido. O próprio apóstolo João fala nas suas cartas que o espírito do anticristo já operava. Então a gente vê que esse sistema babilônico, ele faz parte literalmente do espírito do anticristo, porque ele é a anti-obra. Cristo está pregando o tempo todo. Quando Cristo se encontra com aquele jovem rico, Cristo chama ele e fala: vem, abre mão de tudo que você tem, abre mão dessas coisas que ainda te prendem, só te falta isso. Eu lembrei também de Isaías 47, porque a gente faz uma conexão com o Apocalipse também, falando da Grande Babilônia. Aqui, no capítulo 47, a partir do verso 7, diz assim, ó: Tu dizias, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste estas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve, tu és dada a delícias, e que habitas tão segura, que dizias no seu coração, eu sou, fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei perda de filhos. E são mensagens interessantes, porque a gente vai fazer conexão com o próprio Apocalipse. Ali diz que a Grande Babilônia é mãe das meretrizes. E nós sabemos que a mãe ela vai gerar filhas com o passar do tempo, e nós percebemos que este sistema babilônico que o pastor Klaus trouxe aqui, realmente é um sistema com vários mecanismos de manipulação, que vai manipular o mundo em diversas vertentes, geopolítica, religiosa, espiritual, educacional, cultural, né? Em todas as áreas você vê ali, né, algo do sistema babilônico infiltrado para macular, para contaminar vidas, para incutir na mente de pessoas, né, mecanismos, doutrinas, pensamentos, ideologias que são contrárias à sã doutrina. O propósito é desvirtuar a mensagem fiel do Senhor para a humanidade. Além de Isaías 47, tem também a própria passagem de Jeremias 25, onde ele traz ali o contexto da sentença dos 70 anos do cativeiro babilônico. E quando você vai continuar ali a leitura de Jeremias 25, a partir do verso 15, você vai perceber que vai haver ali o derramar do cálice sobre nações, e dali fala também, né, diversas nações recebendo o cálice, que é algo que vai apontar para o futuro, não tem como aquilo ter acontecido já. Então a gente percebe que a profecia das 70 semanas de Daniel, a gente tem que olhar também e analisar pelo prisma do próprio profeta Jeremias, no capítulo 25, e no capítulo 51 de Jeremias, ali no verso 45 vai falar: sai do meio dela, povo meu. Então, existem muitas menções aí nos profetas que nos ajudam a endossar a grandeza da Grande Babilônia. Por isso que fala grande cidade, porque não se trata mais de uma localidade somente, trata de um sistema totalmente organizado das trevas para manipular toda a humanidade. É isso aí. Então, irmãos, aqui existe um ponto que está dizendo que todas as nações têm bebido do vinho da sua prostituição, tá, irmãos? Aqui existem cálices no Apocalipse, não tem só o cálice de Deus, mas tem o cálice da Babilônia. E esse cálice da Babilônia é a ira dela sobre o servo de Deus, tá? Então, olha em Apocalipse 17, o que vai dizer aqui, tá? Diz bem assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem te mostrar-te o julgamento da grande meretriz que acha sentada sobre muitas águas. Então, aqui você vê o julgamento da meretriz, aqui fala do caiu. E quando nós olharmos aqui no verso 2, e depois no verso 3, no verso 4, vai dizer o seguinte: com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão, com que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Irmãos, olha só, ela está pegando esse cálice e está dando de beber para os reis da terra. Agora, o que seria esse cálice?
transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. E achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, né? É uma anti-obra. Você vê que a Nova Jerusalém ela também está adornada de pedras e tudo mais. Ela também está. É uma anti-obra daquilo que Deus faz. De pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Vou pular um pouquinho para o verso 6, porque diz o que está no cálice dela. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. Então, irmãos, ela está com cálice, e esse cálice está cheio de sangue. E esse cálice cheio de sangue, ela está tomando e está dando para os reis. Esses reis estão tomando o sangue dos santos. Eles estão se embebedando com o santo, né, com o sangue que está sendo derramado. Por isso que diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, admirei-me com grande espanto. Tá? Então você precisa entender, irmão, que esse vinho que ela está se embriagando, veja, ela está derramando o seu, né, o seu cálice da sua ira sobre a igreja. Mas o que acontece? Deus vai pagar ela em dobro depois. Então, a gente vê, irmãos, que é o seguinte, que ela vai exercer autoridade sobre muitas cidades, ela vai derramar sangue dos santos, mas o que vai acontecer? Deus vai utilizar o próprio inimigo, dizendo o quê? Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada, e lhe comerão as carnes no fogo e a consumirão no fogo. Aí nós vamos passar para o capítulo 18. Aí vai ter a complementação daquilo que diz caiu a Babilônia, né? Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Aí, olha que interessante, irmãos, tá? Para mim aqui tá a chave dos últimos dias, porque ele fala assim: ouvi a voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. No cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para elas. Irmãos, esse misturai dobrado aqui, irmãos, tá? Existe um texto lá em Isaías que diz que Deus vai recompensar de forma dobrada aos ímpios. Mas quando eu vejo, irmão, que diz assim: saí dela, povo meu, irmão, isso para mim é uma clara ligação com o que Deus falou para Ló. Você vê que Ló estava em Sodoma e Gomorra, né? E a gente vê que aqueles 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra, e aqueles anjos, nós vemos que 2 anjos, né, uma figura das 2 testemunhas também, nós vemos que eles dizem assim: olha, Ló, você precisa sair da cidade, porque se você não sair da cidade, você vai ser participante dos flagelos dela. E aí caiu fogo do céu. Tá, irmãos? Então, esse sai dela, povo meu, irmãos, é a última mensagem das 2 testemunhas para sair do contexto de Babilônia, para não serem atingidos dos flagelos. Seja espiritualmente, mas eu entendo que também de uma forma física, né? Isso tá ligado com aquilo que Jesus fala lá: quando virdes, pois, a abominável da desolação, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por quê? Irmão, a abominação da desolação é a imagem da besta. Olha que interessante. Assim como nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 8, 9 e 10, que uma imagem do filme está sendo introduzido dentro do templo lá que está aparecendo em Ezequiel, no capítulo 8, 9 e 10, a mesma coisa Cristo vai dizer: quando vires a abominação da desolação, é a imagem dos filmes que está sendo introduzido. Por quê? Porque Ezequiel, irmão, ele foi levado em espírito para os últimos dias, ele estava vendo a imagem da besta, que é justamente a imagem de Tamuz. E Tamuz é a figura, é um Deus que ressuscitou, segundo a história, é um Deus que ressuscitava dentre os mortos, e as mulheres choravam por aí que ele ressuscitasse. Você percebe? Em Apocalipse nós vamos ver que tem uma besta que sobe do abismo, uma relação com ressurreição. Tá? Então, Ezequiel capítulo 8, 9 e 10 é sim, irmãos, uma relação com a imagem da besta. E essa imagem está sendo introduzida naquele contexto, assim como Nabucodonosor introduziu no meio da Babilônia aquela sua imagem. E todos tinham que adorar, senão seriam mortos. Tá? Então, basicamente, eu vejo dessa forma aqui esses textos que eu passei para os irmãos.
Amém, amém. E é interessante, né? Pegar esse contexto do sai dela, povo meu. Olha só que interessante para quem acredita assim, né? Não, o povo de Deus, o povo de Deus ali no contexto ali das duas testemunhas estão aí. Não, mas isso está nos fazendo a gente enxergar por um todo a respeito aí das 10 virgens, né? É o despertamento, porque Deus tem os seus no meio da Babilônia. Quando a gente fala de Babilônia, a gente está falando tanto do sistema político quanto também sistema religioso. E eu acho interessante que o texto, quando traz ali Apocalipse 18, principalmente, ele vem apontando a queda da Babilônia, mas os irmãos muito pouco entram no assunto do versículo 21, a partir do versículo 21 até o 24, até nem fiz slide para isso, mas eu quero ler com os irmãos aqui, que diz assim, ó: então um anjo forte levantou uma pedra com uma grande pedra de moinho e a arrojou para a terra dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca jamais será achada. Nunca mais nela haverá voz de arpista, de músico, de tocadores de flauta e de clarins, e jamais em ti ouvirá nem artífice algum de qualquer arte. Jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, olha só, nem voz de noivo. Por quê? Porque se está falando aqui de voz de noivo, é porque ainda se existia a pregação, mesmo num sistema corrupto. Mas a partir desse momento da queda, não haverá mais a voz do noivo no meio dela. Olha só que interessante, né? Não mais no teu meio voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, sangue de todos os que foram mortos sobre a terra. Então a gente vê aqui exatamente a perseguição da besta, né? Que está aí dentro da grande Babilônia, perseguindo exatamente os santos e profetas, como já aconteceu e no meio da história e como vai se repetir. Eu vejo aqui quando não se ouve mais tocar, não se ouve mais a voz de arpista e músicos e flauta. Eu vejo aqui, eu tive uma visão aqui desse texto na hora que o senhor leu, dessas ferramentas sendo usadas para seduzir as nações da terra. Babilônia usando o quê? Cantores seculares, esses cantores que cantam e dançam das maneiras que dançam, seduzindo os povos da terra, e hoje se festeja, se alegram, né? E não vai mais se ouvir isso, porque vão estar assustados com o que Deus vai estar fazendo com a terra, né? Com a obra que Deus vai estar fazendo através das duas testemunhas e os flagelos que vão estar descendo. Como que eles vão fazer festa? Como que eles vão cantar, tocar as suas flautas, seus tamborins, as suas harpas e fazer música? Não vai ter mais, porque eles não vão poder mais usar isso aqui para seduzir os povos da terra mais, né? Interessante isso aqui, muito, muito interessante. Seguiu-se esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura de cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Irmão Ricardo. Aleluia. E aí agora a mensagem do terceiro anjo, ele traz também um alerta, uma chamada de atenção, porque trata de uma continuidade da antiobra acontecendo na última semana. Nós percebemos aí, o pastor Israel trouxe essa questão da existência da grande Babilônia, ele fez até o apontamento de Jezabel. É interessante que Jezabel está citada na igreja de Tiatira, e Tiatira é exatamente na haste central da menorá, porque é a quarta igreja, quarta haste central. E em Tiatira também tem a menção ali das profundezas de Satanás. Então existe um propósito da antiobra, da iniquidade, de desestabilizar a haste central aí que aponta para a igreja, né? Impedir
que as 5 virgens prudentes, né, se despertem e se posicionem neste propósito dos últimos dias, porque nós teremos aí 2 testemunhas. E quando trata aqui da besta, da imagem, da marca na fronte, na mão, nós olhamos novamente lá para Deuteronômio 6, onde ali existe uma instrução de Deus acerca da Torá, a instrução da palavra do Senhor, para que os pais possam instruir os seus filhos devidamente no caminho. E o que nós enxergamos nesses últimos dias, e nós já percebemos no contexto em que nós estamos agora, é um sistema babilônico cada vez mais avançando, incutindo doutrinas, ideologias e pensamentos nas ideias de muitas pessoas, principalmente na geração Z, aqueles que nascem depois do ano 2000 para cá. Porque, de acordo com as estatísticas, a maior fatia da humanidade está nessa geração. Então, o inimigo está depositando muitas fichas para aculturar esta geração, porque esta é a geração que vai confrontar a igreja nos últimos dias. E isso faz muito sentido com todo esse império das trevas, que vai associar, vai apontar para os intentos do anticristo, a besta, a imagem da besta, que nós fazemos uma associação aí também com toda essa plataforma tecnológica que está cada vez mais avançando e moldando, né, a vida de muitas pessoas. Então existe uma adoração à besta, uma adoração à imagem, e essa humanidade totalmente manipulada vai receber essa marca, é uma chancela de que, desde antes, sendo aculturada pelo sistema, ela vai passar a ser, de fato, recebendo a marca, ela vai fazer parte deste corpo iníquo, chamado a besta, né? Fazer parte do corpo da besta, do qual aí vai se colocar nos últimos dias para lutar aí contra as 2 testemunhas. Muito forte essa passagem, essa mensagem do terceiro anjo. Porque vão existir muitas pessoas, irmãos, que, né, por causa dos falsos sinais, vão endurecer seus corações e vão acabar apostatando. Então, as 2 testemunhas vão estar profetizando nesse contexto, quando a besta se levanta, né? Aquele que colocar a marca da besta e assim assado vai ser atormentado com fogo e enxofre. E por causa dessa mensagem, elas vão morrer. Por isso que vai dizer, né? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, é bem-aventurado, ou seja, é feliz aqueles que morrem no Senhor. Por quê? Porque os ímpios, irmãos, eles não vão ter descanso, segundo o texto. Mas os santos, eles vão ter descanso. Então, o que a gente está vendo? O irmão estava falando, né? Irmãos, hoje a gente está vivendo num sistema que é totalmente anticristão, né? O irmão falou, né, de alguns anos para cá. Irmão, se nós vemos hoje, olha, preste bastante atenção. O mundo cada vez mais está sendo endurecido. Nós vemos, irmão, que se você pegar gerações de, né, há 4, 5 gerações, vamos botar no início do século XX. As pessoas, irmãos, elas eram totalmente mais moral, elas tinham muito mais ética, elas cumpriam muito mais com as suas obrigações, né? Não existia essa depravação que nós vemos hoje. E cada geração que vai passando, irmão, as pessoas vão se tornando cada vez piores. A degradação moral das pessoas se torna cada vez pior. Então, irmãos, é sério. Os ímpios de mais ou menos 100 anos atrás, eles se portavam melhor que os cristãos de hoje. Misericórdia. Você entende? Então, nós vemos que cada geração que vai passando, a degradação moral, ela vai passando, ela vai acabando, vai piorando. Vai chegar um ponto, irmão, que o mundo ele vai estar tão degradado, e aí Deus vai levantar essas 2 testemunhas para corrigir a igreja, porque a igreja, irmão, ela está dormindo. Vai, né, despertar a igreja. Então, aqui, as 2 testemunhas, elas vão estar pregando, né? Sai dela, povo meu. Por quê? Porque ele está dizendo, sai desse sistema, que esse sistema... Nós vamos ver que existem 2 mulheres. Uma mulher que vai para o deserto, que o próprio Deus vai estar sustentando ela, e uma mulher que vai estar fazendo todo o comércio do mundo.
Aí, se você ficar em Babilônia, irmão, você vai ser participante dos flagelos dela. Por quê? Porque você vai ser participante do quê? Do comércio dela, irmãos. E esse comércio dela vai ser feito com a Arca da Besta. Por isso que a gente vê que os mercadores, aqueles que se enriqueceram, diz que ela faz comércio de tudo, até de almas humanas. Irmão, isso é através da marca da besta. Então, a igreja, tendo a marca de Deus, a Babilônia, vai estar aí colocando a marca da marca da besta, né, nos seus servos. Então, por isso que diz assim no verso 12: aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Porque os que guardam os mandamentos de Deus, irmãos, eles vão ter fome, vão ter sede, mas o Senhor vai os conduzir. E ainda que eles venham a morrer, irmão, a gente vê que tem uma palavra que diz assim, né? Nunca mais sentirão fome, nunca mais terão sede, pois o Cordeiro os guiará para as fontes das águas da vida. Tá? Então a gente tem dois extremos aqui. Uma mulher que vai estar fazendo comércio com as nações da terra. Por outro lado, nós temos uma mulher que é pura, virgem e sem mácula, e não vai estar se associando com isso, né? O que a gente precisa enfatizar, deixar muito bem enfatizado, em todo momento, das 3 mensagens angelicais, as 3, a questão, o cerne, como a gente já trouxe nos outros capítulos também, é adoração, irmãos. É adoração, tá? É adoração. Existem especulações de pessoas dizendo, não, a marca da besta é isso, a marca é aquilo, o que estará em jogo vai ser sábado, né? Tem gente que traz assim e tal, mas não é, irmãos, é a adoração. Como a gente viu lá em Mateus 24:15, né? A abominação sendo instaurada no lugar santo, né? Normalmente o que é? Segundo o Tessalonicenses está apontando para nós, deixando muito bem claro, a adoração devida, a adoração que deveria ser devida ao Senhor Deus, está sendo tirado e dado a um Deus estranho. Literalmente é isso. Entende? E as pessoas estão, infelizmente, cedendo isso. E quando a gente está trazendo aqui sobre adoração, as pessoas ficam pensando assim, não, mas a igreja institucional vai para adorar Jesus. Mas é uma igreja que, infelizmente, está sem conhecimento. Não busca conhecimento. Vai mastigando tudo que os seus líderes trazem, né? E, infelizmente, a gente vê que a liderança evangélica está corrompida. Eu não posso, com certeza, pegar e colocar todo mundo no mesmo pacote, não é isso? Mas o contexto geral que está apontando aqui sobre religiosidade está nos trazendo adoração. E aí, quando a gente traz para a nossa vida pessoal, a gente vê irmãos nossos, muitas vezes nós mesmos, que não damos uma atenção ao estudo diário, não damos atenção a uma vida de oração, né? E queremos estar cheio do Espírito Santo. Então, quando a gente olha o contexto geral das virgens, o que estará em jogo sempre vai ser o azeite, que é o Espírito Santo. Se as pessoas não buscarem, se as pessoas não estiverem tendo uma vida de santidade, uma vida de oração, vão dar ouvidos, infelizmente, ao sistema babilônico. Entende? Por isso que o chamamento que está sendo pronunciado sai dela, povo meu. Entende? Para não se tornar-se cúmplice dos seus flagelos. O problema de Israel, físico e literal, sempre foi relacionado à adoração. E o problema, o cerne da questão nos últimos dias é a adoração. E aí você de casa pode até me dizer assim, não, irmãos, mas eu não adoro um ídolo, eu não me curvo diante de uma imagem, eu não faço isso. Mas, por outro lado, nós damos muitas vezes muito mais importância a coisas do mundo do que a própria palavra de Deus. Entende? Muitas vezes dizemos, não, mas por que eu vou estudar? Eu vou na igreja, eu sei, tudo que o pastor me fala, tá tudo ali. Amém. Eu digo amém em tudo que eu ouço. Mas será que é assim que Deus espera que nós sejamos verdadeiros adoradores? O que Jesus diz, né? O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. E você de casa, como que você tem se posicionado? Será que você tem se posicionado ao lado de Deus para ser um verdadeiro adorador? Ou você escuta muitas vozes, né? Porque no fim das contas é isso. Vai ser um sistema apregoando, né? Apregoando ali as suas mentiras, ídolos, né? E muitas vezes nem precisa ser, por mais que aqui nesse momento vai ter uma imagem real da besta, nós cremos nisso. Hoje existem variados tipos de ídolos que distraem a nossa atenção, que distraem a nossa adoração, né? Essa é a verdade. E por outro lado, nós teremos as duas testemunhas, dizendo totalmente ao contrário. E o próprio texto nos remete a voltar ao princípio.
Volte ao princípio, olhe para a criação, olhe para o Criador. E através do Criador, nós podemos, né, ter um Deus palpável, que não é um Deus de madeira, não é um Deus de pau, não é um Deus de ferro, não é um Deus que vem nos desvirtuar da adoração verdadeira. Irmãos, a gente agradece a todos, convidamos para estar conosco novamente semana que vem, na quarta-feira. Vamos falar desses assuntos aqui. Eu mais uma vez agradeço a cada um de vocês que estiveram presente aqui na live, né? Não se esqueça de se inscrever nos canais, né? Os irmãos que estão aqui, que são do canal Remanescente, se inscreve no canal Reino de Deus, no canal Voz da Trombeta e no canal do irmão Klaus, que vai criar. Já estou profetizando aqui. Meu Deus, amém, amém. Amém, irmão. Irmão, uma bênção, tá bom? Glória Irmãos, a Deus, amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão Israel. Obrigado, irmão Klaus. Obrigado, irmão Ricardo. E uma ótima noite a todos.